É justamente esse que eu falo. Era Beneville, eu estou em Bonfim, e a velha Caboclo. Quase que era, tinha mais era casa de pai, as casinhas. Mas tinha de ter também. Dessa teia comum, bom, aí eu não sei mais ou menos porque eu sei dela. Agora, pessoas assim, gentinha, morando aqui e acolá, tinham mais uns aqui. Moraram nessa beira de vereda aqui de Juquinha para lá para Comar do Sul lá. Isso aí morou gente aí, ó. Isso aí tudo morou gente. Mas pessoas, né? Agora as pessoas mais ou menos lá. E o velho Zeca, ele, quando chegou para aqui, ele morava, ele tocou o negócio, foi ali perto de Tony Santana. Para lá de Tony Santana. Caboclo, velho, conheci. Eu conheci O senhor ela. chegou a conversar com Eu ela? não conhecia a mãe dela, mas era difícil conversar assim mais ela, né? Porque aí não vinha aí, né? Era só, não tinha nada a fazer aí. Mas eu lembro dela, ela que era dona disso tudo. E aí, Juquinha tomou conta disso aí. Acho que foi Juquinha, né? Então que Juquinha era dona disso aí tudo aí. Ela loteou, vendeu um lote, ele morava ali. Mas eu não sei se era dela mesmo, como é que foi. Sei que o Juquinha que era dono disso tudo aí. Ele é que acho que doou esse negócio aí, foi ele. Ela ajudou até muito até aumentar aqui o arena, Juquinha. Ela chegou depois. A propriedade dele é do lado de baixo, naquela rua lá embaixo, para lá de Lucido, na casa velha que tem lá naquele fundo ali, era a casa dele. Ali no Rio, que vai lá para o Porto Velho, ali tinha uma ponte, ali era uma meia lagoa assim, aqui vivia cheia, tinha uma ponte lá, ele passava por cima. Eu conhecia, nessa época eu já era casado, eu já estava com uns 21 anos, né? Eu conheci ele, lá em São Romão. Como era ele? Ele era um homem assim, ele não era homão, não, ele era um homem assim, meio morenado, mas um homem muito satisfeito, um homem assim meio fechado. E conheci ele demais lá, mas muito boa pessoa. Teve aqui perto, não era aqui dentro, mas teve um fazendeiro muito forte aqui, mas não conheci ele. Quem era? Eu era muito pequeno, ou não tinha nascido ainda. Era irmão desse padrinho meu, que chamava José, que eu tratava de Zé Nu. Esse homem, se for o mais rico que já teve aí. O seu Finado Aureliano Ornella, ele era um homem alto, assim, vermelho, rosto redondo. Era um homem muito bom, só era sistemático. Esse era rico. Era rico. Esse homem tinha boi de um tanto e morria aí aquele boi aí velho. Não vendia, não tinha precisão. Né? Morria com boiada, boi antigo, vaca demais. Eu que já foi rico. Lá eu via falar de Martins Estrela. O senhor não conheceu ele? Não conheci não. Eu via falar de Martins Estrela. Tinha um compadre meu, que foi até vaqueiro dele, falou que ele era um homem bom. Ele ganhou um jeitinho de vida e foi com ele. Mas que ele era um homem muito sistemático, um homem cheio de mania. Mania assim, que eu acho que ele era meio ruim pro povo, né? Mas o compadre Massu, que era meu compadre, foi vaqueiro dele, falou que ele foi até bem, ele deu muito bem com ele. Mas não conheci ele não. Esses fazendeiros, assim que nem chegou muito peão, né? Mas pagava tudo direitinho. E dia de serviço, naquele tempo, um dia de serviço, nossa senhora. Eu me ganhei, ainda ganhei dinheiro a 2 contos, 2,50, 3 contos por dia para trabalhar. Mas tudo coisa, tudo amigo, não tinha negócio de desenvolvência não. Aí trabalhando, ele morou nos porção, o Zé Crispim, cevava porco demais lá, tinha cada porcão lá no terreiro, tinha um montão de milho boiado lá no terreiro.
Ele era uma pessoa boa, bom de prosa. Mas cada um cuidava lá de sua vida para lá, não, né? E aí mesmo de tudo aí, que ajudou aqui mesmo foi só o Zé Crispim. Aí não teve outro igual o Zé Crispim. Bom, era o Maximiano, que é o pai de Elias e Badoco. Depois teve um Germano, que é desses irmãos daquele Tomás, que ele morreu. Ele foi porteiro lá. Os que eu lembro é esse agora. A primeira escola foi essa que eu estou lhe falando, era particular, né? Então foi 7 meses. Né? Naquela época eu paguei 70 cruzeiros. Ou era minha rédea, eu não sei, era assim. Eu dei um podre já a cavalo que eu vendi para o professor. E ele, nessa época mesmo, eu entreguei ele e ele amansou ele. E já está a cavalo. Então, imagina, quer dizer, primeiro eu tive na escola de Sebastião Mingau, mas não conseguiu. Né? A meu padrinho arranjou ele, e aí ele era muito brabo, aí ele estava fazendo umas coisas que não podia fazer, meu padrinho foi, cortou a escola. Né? A minha escola mesmo foi essa do Antônio Marinho. 7 meses. Não, bom, graças a Deus eu aprendi, como eu estou dizendo, eu aprendi 2 espécies de conta e estava lendo a tabuada para a outra espécie de multiplicar. Aprendi a somar, diminuir, a de multiplicar. Eu estava começando, venceu. E eu não pude conseguir mais, porque não teve condições de eu pagar, né? Eu não tinha nada. Eu justamente tinha esse animado. Tinha a vontade de estudar, mas aí ficou só nisso. Naquela época, justamente, quem tratava mesmo era só macete, né? Agora o remédio do mato. Não tem médico, não. Depende do tipo da doença, né? Porque se fosse do estômago, era, o que eu estou dizendo, o capirê, era pirete, batata de purga. Se fosse febre, assim, uma febre assim, de uma gripe, era aquele fedegozinho, né? O fedegozinho era bom. E quina, rapar a quina, botar na água e beber. Era, o remédio era isso. E tem uma buta, chama buta, da folhinha redonda assim, que tem um coração. Tem um monte aí na beira do rio, sempre dá ela, um monte aí. Aí os remédios era isso, então estava bom. Isso tudo eles falavam nisso, né? Esse negócio de defunto parcioso, negócio de mula sem cabeça, eram essas cojeiras todas, eles falavam isso. Os mais velhos falavam essas coisas que tinha. Né? Eu não acreditava, porque justamente eu nunca vi isso. Nessa idade que eu estou, eu nunca vi umas coisas dessas em lugar nenhum, para me poder acreditar. Eu sou uma pessoa que tenho medo assim, a única coisa que eu tenho mais medo no mundo é de cobra. Isso aí eu tenho. Agora dizer, é um negócio de onça, e o mais perigoso que eu tenho mais medo é gente viva. Agora, a gente vive e cobra, se não existem essas duas coisas. Por outras coisas, imagina. Negócio de onça, porque onça faz medo, eu nunca tive medo de onça. Trabalhei no meio de um bando de onça lá na fazenda, em São Ribeiro, mas com o pai Manuel, esse que estava aqui. Eu nunca vi onça nenhuma lá. Lá tinha mesmo, mas não tinha medo não. Agora a cobra tem. A bicha é má mesmo.